Olá, paz e bem. Hoje, sábado, dia 12 de fevereiro, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também com uma oportunidade para vivermos um dia abençoado, um dia feliz. Somos convidados a fazer a leitura orante da Palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vida vivida na partilha que se enraiza em Cristo é a vida em plenitude. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão pelo dom da vida, pelo calor que cria a vida, pela luz que abre os nossos olhos. Abri, Senhor, os nossos lábios para bendizer o vosso santo nome, purificai o nosso coração de todos os pensamentos vãos. Permaneça conosco, Senhor Jesus, durante todo este dia, e enviai o vosso Santo Espírito, para que tudo possamos fazer segundo o mesmo Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, a leitura orante, ou também chamado de Lectio Divina, que tem uma origem latina, significa leitura de Deus, ou seja, quando refletimos e rezamos as Sagradas Escrituras, estamos chegando ao coração do próprio Deus. Hoje, o Evangelho nos convida a conhecer o coração de Jesus, que é um coração que sente compaixão pela multidão faminta, desamparada e peregrina. Peçamos que o nosso coração também esteja sensível aos apelos da Palavra de Deus e aos nossos irmãos que passam necessidade. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, versículos 1 a 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que o distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em silêncio, faça uma leitura atenta do texto. Procure recordar a leitura, fazendo memória do lugar, dos personagens, das palavras e gestos de Jesus. Quais personagens aparecem na narrativa e o que estão procurando? Por que estão recorrendo a Jesus? Como Jesus se comporta com essas pessoas? Que mudanças acontecem entre a situação inicial e a situação final dos que se aproximam de Jesus? Que mensagem Jesus quer transmitir com suas atitudes, gestos e palavras? O que significa estar em um deserto? O que significa sentir fome, sentir sede? Estamos ainda em território pagão, conforme o Evangelho de Marcos, pois não há nenhuma indicação do contrário. Trata-se do relato da segunda multiplicação dos pães. Os elementos presentes na narração apontam para uma dupla perspectiva. O povo que o Cristo reúne é constituído de judeus e pagãos, e a admissão dos pagãos à mesa eucarística, a razão pela qual a multidão não tinha o que comer, é porque estava com Jesus há 3 dias. A situação da multidão
causa em Jesus uma compaixão. É esse sentimento que leva Jesus a entregar-se por todos, judeus e pagãos. No povo que o Senhor reúne, alguns vêm de longe, uma forma de indicar os pagãos. O nosso texto tem uma forte conotação eucarística. A indicação de que todos ficaram saciados, satisfeitos, e a menção das sobras são modos de transmitir não somente a abundância do alimento dado, mas também que o verdadeiro alimento do povo de Deus, a caminho, ultrapassa os limites da materialidade. Trata-se de um alimento espiritual simbolizado no pão e no peixe, dois modos primitivos de referir-se ao Cristo e à Eucaristia. Este é o momento de se relacionar com a palavra, fazer sua reflexão a partir da sua vida e com a sua vida. Qual a mensagem do Evangelho de hoje para você que tocou seu coração? Qual sentimento o texto despertou em você? Que luz Jesus lhe revela com sua mensagem, seus gestos, suas atitudes? O que Cristo lhe pede hoje? Faça um momento de silêncio para confrontar sua meditação com a realidade que você vive. Para Deus, nenhum lugar é deserto. Ele pode fazer a vida acontecer, mesmo em ambientes inóspitos. Ele é Senhor da vida. Ele faz brotar pastos no deserto. Na leitura de hoje, fez o pão se multiplicar para saciar a fome da multidão no deserto. Os discípulos incrédulos e insensíveis viram no deserto apenas o limite das forças e das possibilidades humanas. Sem o olhar de Jesus, nossos desertos são nossos limites. Com seu olhar, o deserto se torna um lugar onde Deus alimenta nosso espírito e nos fortalece para a missão. Não há nenhuma necessidade em nós que Jesus não possa saciar. Eu repito para você. Não há nenhuma necessidade em nós que Jesus não possa saciar. O que antes era fome torna-se abundância pela força da partilha. Jesus é o pão do céu. Ele nos sacia. O que o texto leva a dizer a Deus? O que você deseja dizer ao Senhor neste momento? A oração é um momento em que nos colocamos diante de Deus e pedimos vida nova, apresentamos a Ele o que desejamos, as realidades que queremos, que Ele transforme. Faça a sua oração espontaneamente. Ó Jesus, Divino Mestre e Senhor, nós cremos com viva fé que estais aqui presente neste momento de oração. Tocai o nosso coração, curai as pessoas doentes. De modo particular, ainda tem pessoas passando fome. Olhai para cada um com o mesmo olhar que o Senhor teve com aquela multidão faminta. Indicai no Senhor o caminho que nos leva ao Pai, que devemos seguir. Iluminai nossa mente e movei nosso coração para que esta meditação produza frutos de vida em cada um de nós. Eu vos louvo, Senhor, e agradeço pelo grande dom do Evangelho, que ele seja acolhido, aceito, amado por cada um de nós. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? De que maneira esta palavra nos compromete? Pense em uma ação concreta para ser realizada durante o dia,
em resposta ao apelo que o próprio Deus despertou em seu coração. Que seja uma partilha. Hoje, sábado, às vezes tem feira. Compra um pastel, dá para uma pessoa que está na rua, que está com fome. Um gesto que seja muito simples, mas que você possa alimentar, não só materialmente, às vezes uma palavra que a pessoa esteja precisando, você pode alimentá-la com o pão da palavra, do ânimo, um gesto, um carinho, que isso possa fazer a diferença. Os pequenos detalhes de partilha, de amor, de comunhão, faz a diferença na nossa vida. Nós nos tornamos um instrumento de Deus. A multiplicação dos pães continua acontecendo no hoje, no já, no agora da nossa história. Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um sábado muito abençoado e feliz para você e sua família. Forte abraço e fique na paz.